Salve progressistas, eu sou o Clayson. Esse vídeo só vai fazer sentido se você acompanhar ele até o final, porque é no final que nós temos a conclusão, a reflexão e o principal recado que nós queremos passar nesse vídeo de hoje. Então é importante você ver todos os detalhes, ver a construção do raciocínio, ver os trechos dos vídeos da convenção que nós vamos passar aqui para você, todos eles, para você entender o que de fato está por trás desse discurso de quase uma hora que o Bolsonaro fez ontem lá. É muito importante você acompanhar esse vídeo até o final. E é muito importante que você consiga chegar até onde nós vamos chegar aqui, porque o que nós vamos falar aqui não foi dito em nenhum veículo de comunicação, nenhum jornal, nenhum canal. É algo que a gente está trazendo para você o que é a reflexão real mesmo da situação, o que está por trás. E o fato da gente ter esse cuidado em estudar, em procurar entender, em analisar e trazer para você a reflexão, é o que faz esse canal ter esse diferencial nosso aqui. Porque nós não somos um Google, nós não somos meramente um canal que fala sobre notícias. A gente fala sobre notícias, a gente coloca você bem informado, bem informada, mas o principal é trazer essa reflexão, é poder desenvolver essa notícia a ponto de ter um entendimento maior sobre o que está acontecendo. E você vai ficar chocado, você vai ficar chocada com o que de fato aconteceu ontem nessa convenção, nesse lançamento da candidatura do Bolsonaro. Eu vou trazer todos os detalhes para você, peço mais uma vez para que você acompanhe o vídeo até o final e peço também para que você dê o like no vídeo. Você dando esse like, você proporciona para que outras pessoas possam ter acesso a esse material e a um material exclusivo, só aqui no canal que vai ser desenvolvido isso daqui. É muito importante também que você se inscreva no canal. Se você não é inscrito, se você não é inscrita e não é a primeira vez que você está aqui, então mais do que nunca é importante que você se inscreva e nos ajude. A gente é um canal que cresce de forma orgânica. Somos um canal independente e a gente cresce exatamente por intermédio das pessoas que vão conhecendo o nosso trabalho e acreditam no nosso trabalho. Eu percebi que muitos jornais, muitos canais de televisão retrataram o que aconteceu ontem, trazendo os principais trechos, trazendo o que de fato aconteceu lá. Alguns, por exemplo, não deram muita ênfase ao lado assim meio sertanejo, que nem tem tanto a ver assim com o Rio de Janeiro, né? Se tivesse que fazer realmente ali uma retratação cultural, musical do Rio de Janeiro, teria que colocar ali cantores de funk, de samba, né? O samba espetacular do Rio de Janeiro. Mas eles levaram essa dupla sertaneja que fez esse jingle, que é o jingle da campanha. E eles colocaram também um locutor bem naquele estilo de rodeio para fazer a apresentação do Bolsonaro. Poucas pessoas falaram sobre isso. Aí vem o meu presidente, Jair, 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 Jair Bolsonaro! Uma outra questão que foi muito comentada também foi o bom desempenho da Michelle. O pessoal tem esse apelido de Micheque, né? Porque ela recebeu esses cheques aí do Queiroz, que até hoje não foram explicados, né? Esse dinheiro que entrou na conta dela, que não sabe de onde que veio. Imagina-se, né, que a origem desse dinheiro era de a chamada rachadinha, né? Que na verdade é um crime e ficou esse apelido Micheque. Mas o desempenho dela foi realmente muito bom e ela deu o tom do discurso que foi quase uma celebração, quase um culto evangélico ali, falando muito de Deus e falando muito sobre questões ligadas à religião e também trazendo essa questão da mulher. Então a Michelle foi uma das personagens ali para que o Bolsonaro pudesse reafirmar não só esse discurso religioso, como esse discurso da mulher. Quando eu cheguei ali na Santa Casa, que eu vi o meu marido ali deitado naquela maca, desconfigurado, eu olhei para o teto do hospital e falei: o Senhor tem o controle de todas as coisas. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça e uma folha de uma árvore sem a permissão do Senhor.
E Deus tem promessas para o Brasil. E todas as promessas irão se cumprir. Enquanto existir esse joelhinho aqui, as promessas de Deus irão se cumprir. E graças a Deus, Deus tem dado sabedoria, Deus tem dado discernimento. Gente, eu tenho falado de Deus porque é o nosso pilar. E sem Ele nós não somos nada. Ele é um escolhido de Deus. Ele é um escolhido de Deus. Esse homem tem um coração puro, limpo. Ali nós tivemos também a presença, por exemplo, do Arthur Lira, que é o chefe do Legislativo, que colocou lá uma camiseta Bolsonaro 22, estava lá o Ciro Nogueira. Muitas pessoas criticaram o fato deles estarem lá, mas a verdade é que eles são filiados ao PL, eles foram responsáveis também pela ida do Bolsonaro ao PL, e eles não têm assim muito pudor, né? Nunca foi o forte deles, eles terem algum pudor, alguma atenção, alguma coisa mais objetiva em relação a essa relação do legislativo com o executivo, em relação a esse apoio à campanha do Bolsonaro. E também teve um momento em que o próprio Bolsonaro enalteceu o Lira, elogiou muito fortemente o Lira, elogiou outros que estavam lá presentes, mas somente a ministra da Agricultura que ele chamou à frente. Mais uma vez ele faz esse aceno ao público feminino, que é um público que simplesmente não gosta do Bolsonaro. As mulheres realmente não gostam, e muitas delas realmente não vão votar mesmo, por mais que o Bolsonaro se esforce para tentar de alguma forma agradar ou tentar fazer algum discurso que chegue próximo. Então ele chama a ministra, a ex-ministra, né, da Agricultura à frente, tece alguns elogios, abraça ela. Foi a única figura que ele trouxe junto com ele durante o discurso. E a esposa, né? Foram as duas mulheres. Vem cá, Tereza. Essa é a pequena grande mulher que faz a diferença. Sem o Brasil, o mundo passa fome. O discurso do Bolsonaro também foi tomado pelos chamados dog whistles, os apitos de cachorro, aquelas coisas assim que são ditas meio disfarçadamente, mas que ligam alguns botõezinhos e que deixam claro a intenção final. Então, bastou ele dizer o nome do STF para que houvesse uma manifestação com as pessoas que estavam lá presentes. Lembrando que o que aconteceu no Rio de Janeiro ontem foi meio que um curralzinho, né? Esse chiqueirinho, cercadinho dele, turbinado, né? Foi o que aconteceu. É muito semelhante ao que acontece lá no curralzinho, só que com um número maior de pessoas. Nem foi uma lotação lá, muitos espaços vazios, mas foi isso. E quando ele fala do STF, a reação já é imediata. Vocês hoje conhecem os nossos ministros, conhecem, em grande parte, os deputados federais, os senadores, sabem o que é poder legislativo. Hoje vocês sabem também o que é Supremo Tribunal Federal.
ele também teve o seu dog whistle para falar do Lula. Inclusive, ele cita o nome do Lula e ele mente de uma forma descarada ao dizer que o Lula defende o sexo com crianças de 5 anos. A que eu saiba, nenhuma figura pública, ninguém nunca defendeu sexo com crianças de 5 anos, muito menos o Lula. É uma tática que eles fazem, inclusive, com o próprio Felipe Neto, ao tentar atribuir ao Felipe Neto algo que ele não fez, nunca vai fazer e nunca fez, que é algo que não faz o menor sentido, que é incentivar sexo com crianças. Mas eles usam de mentira o tempo todo. E aí fala o nome do Lula, imediatamente liga aquele botãozinho e eles começam a colocar um coro de Lula ladrão, seu lugar é na prisão. Mais um dog whistle ali, mas esse nem é tão apito de cachorro. Esse é descarado mesmo. Mas nós sabemos do caráter do presidente da comissão. O caráter desse presidente da comissão, que foi ministro da Justiça de Fernando Henrique, que foi procurado pelo então sindicalista Lula para botar em liberdade 10 sequestradores. E chamou os sequestradores de meninos que se equivocaram quando fizeram um sequestro. Esse mesmo cara esse mesmo cara que defende o roubo de celulares como um direito do bandido roubar para tomar uma cerveja. Esse mesmo cara que fala que a guerra da Ucrânia se resolve tomando cerveja. Esse mesmo cara que quer legalizar o aborto no Brasil. Esse mesmo cara que quer legalizar as drogas no Brasil. Esse mesmo cara que em decreto de 2019, além de querer a desconstrução da heteronormatividade, criou o que se chama ideologia de gênero. Com isso, emboscar nossos filhos e netos a partir dos 5 anos de idade, dentro da escola, para estimulá-lo ao sexo desde essa idade. Isso não é papel de alguém que quer o bem do seu povo. Não teria aqui adjetivo para qualificá-lo nesse momento. Quem sabe num debate, caso ele esteja presente. Bolsonaro também fez um ataque direto ao STF, falou que eram cegos de toga e conclamou os seus seguidores ali a fazer uma grande manifestação no dia 7 de setembro. Não ficou muito claro, mas ele fala a última manifestação. O que seria essa última? Última por quê, né? O que vem depois da manifestação? Aí seria já uma tentativa direta de golpe ou a própria manifestação de 7 de setembro? Não ficou muito claro isso, mas ele incita as pessoas que estavam lá a participar dessa manifestação do 7 de setembro de forma bem incisiva e mais uma vez ele faz esse ataque ao STF. Nós somos a maioria, nós somos do bem, nós temos disposição para lutar pela nossa liberdade, pela nossa pátria. Convoco todos vocês agora, para que todo mundo, no 7 de setembro, vá às ruas pela última vez. Vamos às ruas pela última vez. Estes poucos surdos de
capa preta tem que entender o que é a voz do povo. Tem que entender que quem faz as leis é o Poder Executivo e o Legislativo. Mas o ponto principal, aquilo que nenhum veículo de comunicação falou, aquilo que eu não vi em nenhum lugar, foi, na verdade, algo muito sutil. Sutileza não é o forte do Bolsonaro, mas nesse caso ele tentou ali uma trama ao longo do seu discurso para levar as pessoas até um ponto crucial, um ponto final. Inclusive as últimas palavras dele reforçam isso. Ele primeiro começou a falar sobre a questão da liberdade voltada para determinados países. O termo liberdade foi dito várias vezes durante o discurso e ele coloca indiretamente a questão da liberdade à eleição dele e à eleição do Lula. Isso é feito de forma indireta. Mas como que ele diz isso? Primeiro, ele fala a respeito de Cuba e Venezuela. Eu considero isso algo muito inapropriado para alguém que está representando todo um país, e o Brasil naquele momento ali, representado pelo Bolsonaro, estava atacando outros dois países, e eu acredito que isso é completamente desnecessário. Isso não tem absolutamente nada a ver com os nossos interesses, mas ele faz isso. E aí ele começa já explicando de forma indireta essa questão da liberdade ligado a Cuba e Venezuela. Eu dobro meus joelhos, rezo um Pai Nosso e peço a Deus que esse povo brasileiro nunca experimente as dores do comunismo. Peço também a Ele quantas vezes eu ouvi pelas ruas: todo o poder emana do povo. Isso é verdade? Vocês estão aprendendo. Até porque tem uma passagem bíblica que diz: por falta de conhecimento, o meu povo pereceu. Quando se fala em poder do povo, alguém acha que o povo cubano ou venezuelano não quer a liberdade? Querem liberdade? Tem? Não. Mas por que chegar nesse ponto? Escolhas erradas. Somos escravos das nossas decisões. Acreditaram em conversas fáceis. Num dado momento, ele também fala de forma indireta que uma questão que não poderia acontecer era um comunista ocupar a cadeira dele. Não ficou fácil a nossa vida, mas uma coisa me conforta: é não ver sentado naquela minha cadeira um comunista. Bem, a essa altura você já entendeu, né? O comunista que ele se refere, que pode ocupar a cadeira dele, é óbvio, é o Lula. E mais do que isso, ele desumaniza o Lula. O Lula defende aborto, o Lula defende sexo com crianças de 5 anos, o Lula defende liberação de drogas. Então ele meio que coloca o Lula quase que como um sujeito demoníaco, um comunista muito perigoso. E aí ele vem com uma questão que é muito grave, e é aqui que está a chave de todo o entendimento. Quando ele fala a respeito de o Brasil poder ter o risco de ser dominado por um comunista tão maligno quanto Lula, e quando ele diz anteriormente que o comunismo tira a nossa liberdade, que países comunistas fizeram com que o povo perdesse a sua liberdade, como ele deixa bem claro, ele reafirma uma questão que é muito grave. Ele coloca um valor difuso, porque
porque a liberdade, do ponto de vista técnico, do ponto de vista do desenvolvimento filosófico, do significado desse termo, a liberdade ela pode ter várias interpretações. Existem livros na filosofia que tratam desse conceito, muitas vezes de formas até distintas umas das outras. E é óbvio, a discussão sobre liberdade ela pode também ter algumas questões, algumas nuances muito pessoais. Agora, a vida não é um valor difuso. Se você não está vivo, você necessariamente está morto. E a morte e a vida são questões completamente antagônicas e eu acho que ninguém tem dúvida quando você está morto e quando você está vivo. Não há dúvidas em relação a isso. Mas ele coloca o termo liberdade acima do valor da vida. E quando ele repete isso, ele deixa bem claro que é importante que as pessoas entendam que elas têm que dar a vida pela liberdade. Ele faz com que as pessoas que estão lá repitam isso. Nós, militares, juramos dar vida pela pátria. Todos vocês aqui juraram dar vida por sua liberdade. Repitam aí. Eu juro dar minha vida pela minha liberdade. Mais uma vez, eu juro. Esse Braga Neto é o nosso exército. É o exército do povo. É o exército que está do nosso lado. É o exército que não admite corrupção. Não admite. Não admite fraude. Esse é o exército que quer transparência, que quer respeito. Quer não, merece e vai ter. Então veja bem, primeiro ele cita países comunistas, diz que nesses países comunistas não há liberdade. Depois ele fala que a cadeira não pode ser ocupada por um comunista, que no caso é Lula. Obviamente, porque sendo ocupado por Lula, nós brasileiros, no caso todos nós, vamos perder a nossa liberdade. E perdendo a nossa liberdade, nós perdemos a nossa vida. E por isso a liberdade é mais importante do que a vida. Então ele conclama, ele incita as pessoas que estão lá a lutar pela própria vida contra a eleição do Lula. O que na verdade ele está querendo dizer e o que está implícito no discurso dele é que a eleição do Lula é a eleição de um comunista. A eleição de um comunista por si só, ela retira a liberdade das pessoas e a liberdade é mais importante do que a vida. Sendo a liberdade mais importante do que a vida, então nós temos que dar a vida para defender a liberdade. E com isso ele coloca uma mensagem profundamente radical, profundamente reacionária e, acima de tudo, mais uma vez, ele incita as pessoas a ir para o tudo ou nada. Se alguém está tirando a minha vida, eu vou tirar a vida dessas pessoas primeiro do que essas pessoas tirarem a minha. Então, virou um combate de vida ou morte. E isso num contexto em que nós temos agora, recentemente, um apoiador do Bolsonaro que mata um apoiador do Lula simplesmente porque esse sujeito é um apoiador do Lula. Esse discurso do Bolsonaro de ontem, ele é extremamente perigoso porque ele aprofunda aquilo que já está acontecendo. Pessoas matando outras pessoas por conta de uma ideologia e de uma preferência política. Olha só as últimas palavras que o Bolsonaro coloca no discurso de ontem. Eu quero concluir com um extrato de uma outra passagem bíblica, já que todos nós teremos um ponto final um dia. Diz: nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. Brasil acima de tudo. Bolsonaro utilizou um trecho bíblico, ele utilizou uma palavra da Bíblia para justificar quase que uma guerra santa.
Então nós não estamos mais numa eleição entre dois candidatos. Nós estamos, como ele já falou outras vezes, numa briga do bem contra o mal. E esse mal tem que ser combatido com a própria vida. E ele fala que não temos que temer a vida, a não ser a vida eterna. Ou seja, desde o começo, nós temos as palavras da Michelle voltadas para as questões religiosas, há um aprofundamento dessa questão religiosa e ele encerra o discurso usando a questão religiosa para justificar que as pessoas entreguem a sua própria vida para defender a candidatura dele e para ser contra o seu opositor também com a própria vida. Você consegue compreender a gravidade do que nós colocamos no vídeo de hoje? Você consegue chegar até a reflexão que nós estamos colocando aqui? Eu preciso que você comente aqui no canal o que você pensa a respeito disso. O que nós podemos esperar nessa campanha? Com um discurso desse que, de forma muito direta, mas sutil, demonstra o quanto ele está disposto ao tudo ou nada, mesmo porque ele sabe que pode ser preso. E talvez ele não queira ser preso porque para ele a perda da liberdade é a perda da própria vida. A vida não é tão importante quanto a liberdade. Portanto, ele pode ir para o tudo ou nada até para não ser preso. Coloque seu comentário. Não se esqueça do like aqui no nosso vídeo. O seu like é fundamental. Outras pessoas precisam acompanhar esse material que a gente desenvolve aqui. Se você puder compartilhar o nosso vídeo, é só você clicar nessa setinha para o lado aqui e você compartilha nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, no seu Facebook. É importante a gente promover esse debate. A gente sempre pede para as pessoas que chegam no final do vídeo que se inscrevam no canal, que nos ajude por intermédio do Apoia-se. A gente tem verdadeiros anjos que todos os meses nos ajudam com o nosso Apoia-se. E você também pode fazer uma doação de qualquer valor pelo Pix. Nós somos um canal independente. A gente depende, na verdade, da sua doação, da sua colaboração para que a gente possa manter o nosso trabalho aqui. Então qualquer valor, se você puder. Se você não puder, não tem problema. Você faz a doação quando você puder. Mas se você puder e se você quiser, com qualquer valor você pode nos ajudar com o Pix. Grande abraço. Boa semana, na medida do possível. Até a próxima.